No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 61 com mais um livro para empreendedor. E no episódio de hoje vamos falar sobre o livro Encantamento, a arte de modificar corações, mentes e ações. Como encantar os seus clientes? Como encantar os seus potenciais clientes? Como encantar uma comunidade? Como encantar o seu chefe? Como encantar os seus funcionários, os seus parceiros, os seus fornecedores? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Transformar clientes ocasionais ou pessoas comuns em evangelistas da sua marca. Segundo o autor Guy Kawasaki, autor deste livro best-seller e evangelizador de grandes marcas de tecnologia como a própria Apple, ele diz que encantamento é um processo de levar as pessoas a se deliciarem com um produto, um serviço, uma organização ou uma ideia. Resumidamente, o encantamento é responsável por transformar situações comuns em relacionamentos duradouros. Quer mudar o mundo? Pergunta o autor. Para isso, é necessário mais do que relacionamentos comuns. É necessário convencer as pessoas a sonhar o seu sonho. Essa é uma meta ambiciosa, mas pode ser alcançada por qualquer um de nós. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio número 61, que começa agora. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao episódio 61 do Resumo Cast, sobre o livro Encantamento de Guy Kawasaki. Encantamento é um processo que muda as mentes, as ações e os corações das pessoas. Cada interação com outro ser humano pode ser pensado como sendo uma venda. Você está buscando um sim ou terá que aceitar um não. Dominar a arte do encantamento significa conseguir uma maior quantidade de sim das outras pessoas. Segundo Guy Kawasaki, encantamento converte hostilidade em civilidade e transforma civilidade em afinidade. Se o seu grande sonho é mudar o mundo, você precisa aprender habilidades de encantamento. O livro é recheado de exemplos práticos e capítulos sobre como executar cada passo do processo do encantamento. Dentre eles, a importância de conquistar a confiança e simpatia das pessoas, como se preparar para encantar, dicas para realizar lançamentos de produtos ou ideias, como superar a resistência das pessoas e truques para que o encantamento perdure por muito tempo. O autor fala muito também sobre como utilizar toda a tecnologia disponível hoje em dia a seu favor, e alguns capítulos tratam até mesmo de temas interessantes sobre ideias para encantar o seu chefe e os seus empregados. E finalmente, o último capítulo do livro fala sobre como resistir ao encantamento. Para aqueles que possuem grandes metas, a arte do encantamento é uma ferramenta essencial para modificar os corações das pessoas. Em um ambiente onde os recursos são escassos e a concorrência é pesada, como por exemplo uma startup, quem melhor dominar as técnicas do autor estará mais próximo do sucesso. Se o conteúdo desse episódio lhe despertar interesse, é sinal de que você está fazendo ou pretende fazer algo realmente grandioso e significativo e vai necessitar dessas técnicas. Vamos nesse episódio discutir algumas delas.
Bom, você pode estar pensando ainda, por que eu preciso encantar alguém? Por que eu preciso encantar outras pessoas? E primeiro entendendo que encantar alguém é gerar uma experiência muito acima daquela que é esperada. E para conseguir gerar uma experiência muito acima do que é esperado, nós precisamos entender e saber como as pessoas pensam, o que elas sentem, o que elas acreditam e o que elas esperam também. Nós somos seres sociais, nós vivemos em grupos sociais. E as pessoas, por incrível que pareça, compram de pessoas. Pessoas não compram de marcas ou de empresas. As pessoas compram primeiro de você. Se as pessoas não comprarem você na primeira ou na segunda interação, dificilmente elas vão comprar aquilo que você está querendo vender para elas. É justamente por isso que nós precisamos aprender habilidades de encantamento. É por isso que nós precisamos entender a importância de conquistar a confiança e a simpatia. Se as pessoas não confiarem em você, se as pessoas não forem com a sua cara de uma forma mais direta a ser dita, as pessoas não vão comprar de você e muito menos vão se encantar com aquilo que você tem a oferecer a elas. Então vamos ver durante este episódio como nós podemos usar algumas técnicas e habilidades para melhorar o nosso encantamento com outras pessoas. Você já ficou encantado por alguém que não gosta? Segundo Guy Kawasaki, se isso aconteceu, com certeza a sensação não durou muito tempo. Antes de tentar passar uma mensagem, é preciso fazer com que as pessoas gostem de você. Recentemente eu tive a oportunidade e o prazer de ser apresentado e poder entrevistar o autor desse livro, o Guy Kawasaki. No mesmo dia que eu enviei o primeiro e-mail a ele, me apresentando, ele me respondeu em 1 hora, com uma simpatia que eu não estava esperando. Ele se colocou à disposição e perguntou qual o melhor dia e horário para marcar a entrevista segundo a minha agenda. Guy Kawasaki me respondeu em 1 hora e conquistou a minha simpatia. Mas eu não fui um caso isolado. Ele pratica consistentemente esse comportamento e inclusive na internet existem vários depoimentos de pessoas que também o entrevistaram e tiveram essa experiência encantadora. No livro, ele descreve a importância de comunicar-se apropriadamente com o máximo de pessoas que você conseguir e responder as mensagens de forma rápida, que para os padrões de hoje significa 24 horas no máximo, segundo o autor. O livro também tem diversas outras dicas sobre como ser mais simpático, como sorrir de maneira que os seus olhos formem rugas e não somente um sorriso falso com a boca, a importância de vestir-se de maneira similar à sua audiência para estabelecer uma conexão e evitar a atitude negativa de sempre quebrar o fluxo das conversas e ideias, focando apenas em restrições. Para aprender mais sobre habilidades de como conquistar a simpatia das pessoas, escute o episódio 29 do Resumo Cast sobre o clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, e também o episódio 27 do livro As Armas da Persuasão. Gustavo, e nós não apenas não ficamos encantados com quem não gostamos, como também nós não compramos de quem nós não gostamos. As pessoas precisam gostar de você antes de qualquer coisa. E geralmente as primeiras interações que nós temos com uma pessoa, ou com uma empresa, com uma marca, nos dizem muito se nós gostamos ou não gostamos, se nós nos encantamos ou se nós não nos encantamos, se nós vamos comprar ou não vamos comprar. E o exemplo que você deu com o autor, dele ser acessível, dele responder de uma forma bastante rápida e de mostrar e de gerar esse sentimento de encantamento para você,
ele pode muito bem ser levado para o mundo corporativo, para as empresas. Para você que nos ouve e tem uma empresa e precisa encantar os seus clientes. Não dá mais para admitir que nos dias de hoje nós levemos mais de 24 horas para responder a um potencial cliente. Isso parece uma coisa tão lógica. A pessoa quer comprar de você, a pessoa solicita um orçamento de você, a pessoa solicita uma proposta de você ou da sua empresa e você necessariamente deveria ter a obrigação de responder isso logo. Mas por incrível que pareça, existem, e eu conheço muitas empresas que ainda não entenderam isso. Ainda não entenderam que nós moramos e vivemos num mundo de comunicação extremamente rápida, onde nós aguardamos respostas extremamente rápidas, onde nós estamos acostumados com aplicativos e ferramentas de mensagens instantâneas, e que 24 horas hoje é uma eternidade, principalmente para jovens e pessoas da geração Y. Por isso, se você receber algum tipo de contato pela sua empresa, algum tipo de pergunta, de orçamento, de proposta, você tem a obrigação, se quiser encantar e se quiser vender, né, porque pode ser que você não quer encantar e não quer vender, de responder esse potencial cliente em até 24 horas. E mesmo que, se for preciso, você use algumas ferramentas, como nós já falamos no episódio sobre o livro Trabalhe 4 horas por semana, como ferramentas de autoresponder, ferramentas que vão agilizar e automatizar o processo, apesar de a comunicação direta ser muito mais valiosa e muito mais encantadora, mas você precisa entender que se você não responder de forma rápida, se você não for acessível para quem quer comprar de você, para quem quer conhecer você, para quem quer gostar de você, muito provavelmente essa pessoa, assim como eu já fiz, vai buscar outra possibilidade, vai buscar outra empresa, vai buscar outro produto. Por isso, precisamos de fato entender que nos dias de hoje não dá mais para esperar mais de 24 horas para você mandar uma proposta, para você mandar um orçamento. Se alguém te mandou uma solicitação de proposta, por favor, responda em até 24 horas, se você quiser encantar o seu cliente e se você quiser gerar uma boa primeira impressão e evitar com que ele vá para a concorrência. Uma outra característica essencial para quem deseja encantar as pessoas é conquistar a confiança delas. O autor cita o exemplo da Zappos, que vende sapatos pela internet nos Estados Unidos. No início ninguém acreditava que essa empresa, hoje bilionária, teria sucesso, pois achavam que as pessoas não se sentiriam confortáveis comprando sapatos sem antes prová-los. Então, para derrubar essa objeção, a Zappos passou a confiar nos clientes e enviar à casa deles diversos tamanhos e modelos diferentes de sapatos para que eles fossem provados e aqueles que não servissem devolvidos sem serem danificados. Essa demonstração de confiança que iniciou por parte da empresa foi muito bem recebida pelo público, que até hoje retribuiu e não abusa da facilidade oferecida pelas Zappos. Segundo Kawasaki, no mundo existem dois tipos de pessoas: os comilões e os padeiros. Os comilões querem sempre um pedaço maior da torta que já existe e foi criada pelas outras pessoas. É aquele empresário paranoico que a todo momento acha que alguém vai roubar a sua ideia. Os comilões pensam que para vencer, os outros precisam perder. Já os padeiros são os que focam em fazer tortas maiores. Eles acreditam que todos podem vencer, e vale muito mais ter um pedaço menor de algo que é grandioso e impactante do que ter a totalidade de uma ideia que nunca foi executada. O Twitter criou uma torta maior quando democratizou a distribuição de notícias. O Google acabou com o monopólio dos anúncios dos grandes meios de comunicações. As empresas aéreas de baixo custo, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa, trouxeram para os aviões os clientes que utilizavam apenas ônibus. Criar uma torta maior possui diversos benefícios.
Um deles é que o mercado aumenta e a vida de cada vez mais pessoas acaba melhorando com soluções mais inteligentes. Torne-se um padeiro e as pessoas irão confiar mais no seu encantamento. O primeiro passo para gerar confiança é confiar. Tem muita gente que é desconfiada de tudo. Desconfia dos funcionários, desconfia dos sócios, desconfia dos clientes, desconfia das pessoas que estão ao seu redor, inclusive. E essas mesmas pessoas querem conquistar a confiança dessas pessoas. Não faz sentido, não é? Então, o primeiro passo, se você quer conquistar a confiança, é começar a confiar nas pessoas. Confie nas pessoas até que elas mostrem o contrário. Eu sempre parto dessa premissa. Quando eu tenho uma equipe, quando eu formo uma equipe, eu deixo muito claro que eu confio 100% nessas pessoas que eu escolhi. Até que elas quebrem essa confiança. Mas antes disso, eu preciso mostrar que eu confio. Eu preciso gerar essa confiança para que as pessoas também, de forma recíproca, confiem em mim. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, como o Gustavo comentou, neste mundo da internet e das redes sociais, uma ferramenta muito positiva para gerar confiança é primeiro dar para depois receber. Aliás, isso não é nem um pouco novo, isso é há milênios que já se fala sobre isso, que primeiro você dá para depois receber. Primeiro você dá confiança para depois você receber confiança. Primeiro você dá alguma coisa para você depois receber alguma coisa em troca, mas mesmo sem esperar uma retribuição, de uma forma de fato espontânea e voluntária. E uma forma de fazer isso no mundo digital hoje é dar conteúdo, é gerar informação. Ajude as pessoas, ajude os seus potenciais clientes a resolverem o problema deles. Mesmo que, para resolver o problema deles, eles não precisem de você, do seu produto ou da sua empresa. Quando você se coloca no lugar das outras pessoas, quando você se aproxima das outras pessoas e quando você tem o real e verdadeiro sentimento de querer ajudar as pessoas, de querer primeiro dar sem esperar nada em troca, você naturalmente conquista a confiança das pessoas. O Gustavo deu o exemplo das Zappos, e a Zappos, que é uma das maiores referências em encantamento de clientes, tem várias histórias onde ela primeiro deu para depois receber e sem esperar nada em troca. Um exemplo clássico é do cliente que ligou para a Zappos e, falando com a atendente, pediu para a atendente onde ele poderia conseguir fazer um pedido de uma pizza naquele horário, naquele dia. E a pessoa ligou para a Zappos, que é uma empresa que vende tênis e calçados, pedindo como fazer um pedido de pizza. Ou seja, um pedido que não faria nenhum sentido. A Zappos dificilmente vai vender algum produto resolvendo esse problema que o cliente ou o potencial cliente ou quem nem é cliente dela tem. Mas a atendente, treinada para encantar as pessoas e para gerar confiança nas pessoas, entendeu que o objetivo dela é primeiro ajudar os clientes ou potenciais clientes ou quem quer que seja a resolver o problema deles, para aí sim gerar confiança, para que no futuro ela possa vir a comprar deles. E o que ela fez? Ela buscou na região uma pizzaria, ela fez o pedido da pizza e aquela pessoa que ligou para as Zappos recebeu em pouco tempo depois uma pizza na sua casa. Esse é um exemplo clássico, é lógico que isso não dá para ser feito todas as vezes, isso não é uma regra, isso é apenas um exemplo que mostra que quando nós estamos dispostos a encantar as pessoas, a encantar os potenciais clientes, nós não estamos preocupados apenas em vender. Nós estamos preocupados em primeiro criar relação, criar relacionamento, criar confiança para, quem sabe, num segundo momento, naturalmente essa pessoa vai comprar de você. Agora pense nesse exemplo. Essa pessoa que ligou para as Zappos, quando ela precisar comprar um tênis, um calçado, quem você acha que vai aparecer na mente dela? Quem você acha que ela vai procurar? Logicamente que ela vai procurar
a empresa ou a pessoa que gerou confiança e que ajudou ela a resolver um problema em algum momento. É muito difícil, se não impossível, de encantar as pessoas com produtos e ideias ruins. Guy Kawasaki diz que tem um toque de ouro. Isso não quer dizer que tudo que ele toca vira ouro, mas sim que ele só toca aquilo que já é ouro. Faça o mesmo, procure aprender sobre as características de uma boa ideia. Grandes CEOs lançam seus produtos de forma encantadora. Faça demonstrações no estilo Steve Jobs e conte histórias. Para saber mais sobre storytelling, escute o episódio 40 do Resumo Cast sobre o livro Super Histórias. Deixe os futuros clientes utilizarem o seu produto. Algo encantador vende-se por si só. O modelo de negócios favorito de Guy Kawasaki é o freemium. Nele, o cliente tem a oportunidade de experimentar gratuitamente o produto ou o serviço. Um grande CEO tem convicção de que o seu produto é encantador e ele não tem a menor dúvida de que os clientes irão apaixonar-se no momento em que utilizarem. Guy possui o cargo de evangelizador-chefe da ferramenta Canva.com. Segundo ele, esse produto chegou para democratizar o design. O que antes era só possível de se fazer com ferramentas complexas como o Photoshop, hoje em dia está acessível a qualquer pessoa. Ele vai mais longe ainda e diz que você pode criar um design incrível para qualquer mídia social mais rápido do que um computador com Windows consegue inicializar. E tudo isso de forma gratuita, pois já que é freemium, qualquer pessoa pode testar a maioria das funcionalidades do Canva.com e no segundo momento encantar-se e tornar-se um cliente pagante premium. O modelo freemium é realmente um ótimo exemplo e uma ótima forma de criar encantamento ou de primeiro dar para receber. No modelo freemium, ou uma versão de um teste gratuito, um prazo gratuito, uma amostra gratuita, uma experimentação gratuita de um produto ou um serviço, é um exemplo prático de como você pode primeiro dar para depois receber. Como você pode primeiro confiar para depois receber a confiança. E, como o Gustavo comentou, se o serviço é bom, os clientes naturalmente vão se apaixonar e vão querer utilizar esse produto, vão virar evangelizadores do produto, porque você primeiro deu algo para depois receber algo em troca. Isso pode ser no modelo freemium, como eu comentei, isso pode ser no modelo de teste gratuito, isso pode ser gerar conteúdo gratuito para depois vender alguma coisa. Existem várias formas de você primeiro dar para depois receber. Mas falando do modelo freemium, já que foi citado aqui como exemplo, nós temos algumas empresas hoje que são referências nesse modelo. O Dropbox talvez seja um dos maiores cases do modelo freemium, onde constrói uma grande base de usuários e um pequeno percentual desses usuários acabam se tornando pagantes. Em média, no modelo freemium, nós temos um percentual de 3 até 5% dos usuários gratuitos acabam convertendo ou virando usuários pagantes por precisar, às vezes, de um recurso extra, de um espaço adicional ou de alguma vantagem que o serviço pago tem a oferecer. Ou seja, 3 a 5% de toda aquela base de pessoas que usaram gratuitas vão acabar comprando um produto pago. Esse é um grande exemplo de quanto você tem que dar para receber. Você dá 95% para receber 5%. Aí você pode estar pensando, mas como que eu vou trabalhar de graça? Como que eu vou dar de graça? Como é que eu vou sustentar o meu negócio? E a gente tem um exemplo bastante atual. Inclusive, essa semana foi divulgado os números do Spotify, o aplicativo de músicas que você pode ouvir gratuitamente, aí com algumas restrições de não poder baixar e ter os anúncios, etc. Mas você também pode ter a versão paga. E nessa semana o Spotify anunciou que já tem mais de 50 milhões de usuários pagantes. Ou seja, esses 50 milhões eles devem proporcionalmente levar esse percentual de pessoas que eu comentei, mas é uma massa muito grande, muito significativa de pessoas que usaram o serviço gratuito,
gostaram do serviço, se apaixonaram pelo serviço, tiveram a confiança na empresa, viraram evangelizadores muito possivelmente e acabaram comprando aquele serviço. Então, com certeza, vale você avaliar se cabe o modelo freemium no seu negócio ou, caso contrário, como você pode oferecer alguma coisa gratuita antes de querer vender alguma coisa para o seu cliente. Hoje, com a internet, isso é muito fácil. O custo de oferecer alguma coisa via internet no mundo digital é muito baixo, diferente de um produto físico. Nós podemos oferecer gratuitamente algo para as pessoas com um custo muito pequeno, sem ter um custo de envio, um custo físico de um produto, e isso com certeza vai gerar confiança, isso com certeza vai gerar encantamento, se o seu serviço de fato é bom, se o seu serviço de fato resolve um problema e encanta as pessoas. Vivemos em uma era onde o acesso à informação foi democratizado e não é mais um monopólio de grandes meios de comunicação. Em um dos capítulos, Guy fala sobre a importância de plantar diversas sementes, utilizando diversas mídias para que a sua mensagem encantadora chegue ao maior número possível de pessoas. No passado era preciso plantar apenas algumas poucas sementes e regá-las. Isso quer dizer, anunciar em apenas alguns grandes meios de comunicação em massa, como TV ou jornal, já era o suficiente. As ferramentas disponíveis para encantamento da nossa era recente podem ser divididas em dois tipos principais: push e pull. Utilizando esses dois tipos de ferramentas, você será capaz de plantar diversas sementes. Imagine que você tem a sua história, o seu produto ou ideia que resolve grandes problemas e torna a vida das pessoas melhor. Você tem meios de levar essa história para a sua audiência e também tem meios de trazer a sua audiência para um local onde ela poderá ter acesso à sua história. Essas são as tecnologias push e pull. Vamos ver agora alguns exemplos. No caso das ferramentas push, que são aquelas que enviam histórias, o livro cita o Twitter, o e-mail marketing e as apresentações e pitchings. Podemos também incluir nessa lista o podcast. Essas são formas de ativamente enviar conteúdos, chamando a atenção das pessoas. Já as ferramentas pull são aquelas que trazem as pessoas para o seu conteúdo. O livro fala principalmente dos blogs, dos sites da internet, do YouTube, do Facebook e do LinkedIn. Mas a todo momento, novas alternativas criativas estão surgindo, que proporcionam um espaço, uma espécie de outdoor, para que o seu encantamento seja apresentado ao mundo. Gustavo, a principal lição que acho que nós podemos tirar em relação a como criar o encantamento, usando principalmente o mundo digital, as redes sociais nos dias de hoje, é entender que o encantamento ele dura pouco tempo. Se eu plantar uma única semente de encantamento para a minha base de clientes, esse encantamento ele tem um prazo de validade, ele tem um prazo de duração. As pessoas esquecem muito rapidamente daquilo que aconteceu com elas há um passado muito recente. Por isso que é indispensável que a sementinha do encantamento ela seja plantada diariamente. São várias ações de encantamento, são várias atitudes de encantamento que no final vão de fato criar um evangelizador da sua marca. Não adianta nada criar um encantamento no dia X e depois de meses sem ter tido nenhum encantamento, nenhuma relação com o seu cliente ou potencial cliente, achar que essa pessoa vai continuar encantada. É preciso diariamente e nos mais diferentes canais, como o Gustavo comentou, afinal as pessoas estão em canais diferentes e você precisa estar onde as pessoas estão, você precisa plantar pequenas sementinhas de encantamento das mais diferentes formas para que você consiga manter esse encantamento
no maior prazo possível. Como eu comentei, o encantamento ele tem um prazo de validade. Ele, infelizmente, ele acaba de uma forma muito mais rápida. Nós lembramos muito mais das coisas negativas do que das coisas positivas. Por isso, nós precisamos estar todo dia plantando sementinhas de encantamento para que, de fato, a gente consiga encantar e criar evangelizadores na nossa marca, na nossa empresa. E lembre-se que o encantamento é uma cultura. O encantamento é um comportamento. Esse comportamento, essa cultura tem que estar enraizada em todas as pessoas da equipe. É um trabalho de longo prazo, é um trabalho que demora, é um trabalho que não tem fim. Mas o primeiro passo é ter a ciência de que você precisa e é o seu dever a todo dia encantar outras pessoas, encantar potenciais clientes, funcionários, parceiros, sócios, para que você de fato consiga gerar o sentimento de encantamento e consiga criar verdadeiros fãs da sua marca. Mas, repito, é um processo de longo prazo, é um processo que demora, é um processo onde você vai ter que dar muito mais do que receber, é um processo que dá trabalho, é um processo que realmente não é fácil e justamente por isso poucas pessoas e poucas empresas conseguem de fato encantar verdadeiramente outras pessoas. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, realmente, se você tem o objetivo de encantar alguém, com certeza terá que plantar muito para que isso de fato aconteça. Espero poder ser encantado por você ou pela sua empresa muito em breve e também que esse áudio, esse podcast tenha sido útil para você. Nos vemos então na próxima semana com mais um livro para empreendedor. Até lá! Vamos chegando ao final do Resumo Cast número 61. Foi um grande prazer compartilhar esse momento com você que está nos escutando. E uma novidade para os ouvintes do Resumo Cast: dentro de em breve estaremos disponibilizando uma entrevista que eu realizei com o autor desse livro, o Guy Kawasaki, onde ele dá algumas ótimas dicas sobre empreendedorismo, marketing, como encantar as pessoas, como criar um processo de evangelização de uma marca. Tudo isso com a autoridade de quem trabalhou e aprendeu muito com nada mais nada menos do que Steve Jobs. E o autor do livro de hoje também tem um curso online. E o Resumo Cast, em parceria com a plataforma Udemy, traz ao Brasil o curso do Guy Kawasaki. Chama-se O Guia Essencial do Empreendedorismo, traduzido em português, e você pode comprá-lo no nosso site resumocast.com.br na área de cursos e parceiros. Agora me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.